Semana passada vocês conheceram a Kombi 93 do seu Amaro, que veio aqui para uma revisão geral. Ele comprou há pouco tempo e a primeira coisa que ele quis fazer foi instalar os balancinhos 1.25 e os parafusos esféricos. Isso daí a gente já fez com relativo sucesso, não, com total sucesso, não tem segredo, tá? E a gente acabou não testando, não vendo a diferença na pista de testes, porque está um dia bastante chuvoso e a gente prefere ganhar tempo aqui fazendo a próxima etapa, que vai ser a revisão, a limpeza e a regulagem dos carburadores. Vocês devem ter percebido que o motor da Kombi está bastante iluminado e é graças a uma fita de LED que está escondida aqui de uma forma muito conveniente. Olha a diferença que dá, quando a tampa está fechada fica tudo apagado, quando você abre a tampa você tem uma claridade ali que ajuda na manutenção de qualquer item. Isso daí está sendo bastante útil para a gente. Foi útil no momento que eu estava verificando a posição dos cabos de vela e vai ser muito mais útil agora que a gente vai fazer a limpeza dos carburadores. O que a gente tem aqui é um motor pós 84, um motor cabeçote de 6 aletas, com todos os melhoramentos que a Volkswagen tinha até então no motor refrigerado a ar. A gente está nessa versão com o catalisador, que era uma obrigação, uma imposição da época, dupla carburação ainda mantida nesse motor, foi no Itamar até o último ano de fabricação dele. A Kombi durou ainda mais alguns anos e ela passou a ter um sistema de injeção, apesar de um corpo de borboleta central aqui, ela era multiponto. Então, o que a gente vai fazer hoje efetivamente é a limpeza dos carburadores. Eu vou pedir para a Bianca aproximar um pouco e mostrar tudo que a gente já mostrou na Kombi dela. O sistema de filtro de ar que a gente tem aqui, a Volkswagen optou por colocar dois elementos bem maiores do que o que a gente tem no caso da Kombi da Bianca, um para cada carburador, mas muito maior do que aquele filtrinho que é conhecido como filtro da Brasília. E provavelmente por conta do tamanho desse filtro, desse elemento, dessa caixa do filtro de ar, eles acabaram optando pelo coletor baixo ali, o mesmo coletor que é usado na Variant. Não é exatamente o mesmo, porque essa mangueira que vocês estão vendo é a tomada do servo-freio que fica lá na frente, tá? Mas tirando esse pequeno detalhe, essencialmente é o mesmo coletor de admissão. Então o que a gente vai fazer aqui hoje é a limpeza dos carburadores. Vou começar tirando todos os obstáculos que eu tenho para chegar nos carburadores. E os dois maiores obstáculos que a gente tem são as duas caixas do filtro de ar. Por conta desse filtro de ar todo diferenciado, é que existe a tampa do carburador da Kombi, que não tem aquele parafusinho central aqui para prender o famoso filtro da Brasília, que é o que a gente está usando na nossa Kombi, e é o que a gente tem em todos os Fuscas. Na Kombi ele é um tubo direto, porque vai preso aquela sanfoninha. Já tirei o elemento, já vou dar uma examinada daqui a pouco, se vai ser o caso de trocar agora ou depois. O que a gente percebe aqui é uma emenda perigosa na mangueira aqui em cima, e que a gente tem um pedaço de uma mangueira de cada época. Essas aqui não sei exatamente se são originais, essa daqui é da época que a Kombi saiu, essa daqui provavelmente também. O cara, em algum momento, no lugar dele fazer uma revisão de verdade nas mangueiras, o que é mais do que recomendado numa Kombi, se você tem medo de fogo, assim como todas as pessoas que dirigem uma Kombi, não custaria, seria um baixo investimento ele ter feito a troca de todas as mangueiras. Mesmo porque hoje em dia, na moda dos refrizinhos, só esse pequeno pedaço de 30 centímetros de mangueira com o logotipo da Auto Latina, ela deve valer no mercado dos refrizinhos mais ou menos 10 metros da Balflex que a gente vai usar. E olha que aqui a gente só vai usar 2 metros. Já tirei os dois carburadores, vou desmontar, vou fazer uma limpeza, gasolina pódio, ar comprimido, e quando eles estiverem limpinhos a gente vai fazer a montagem e eu vou ter a oportunidade pela primeira vez de apresentar as diferenças desse carburador para o carburador mais antigo, aquele que a gente usou no Fuscatia, e todos os motivos pelo qual esses carburadores do Itamar ou das Kombis mais modernas são tão diferentes.
já limpei os carburadores de uma forma bastante, como é que eu posso dizer, caseira e objetiva. O que isso significa? Significa que eu não vou usar ácido, eu não vou usar nenhum banho da NASA, porque não é necessário. A Kombi estava andando, a Kombi estava funcionando perfeitamente bem, então o que você vai fazer é tirar a sujeira externa do carburador. Usei gasolina Podium, você pode usar além da gasolina Podium, você pode usar o thinner, o diluente para PU, que acaba sendo um pouco mais caro que a gasolina e acaba apresentando o mesmo resultado. Fora isso, você poderia usar o descarbonizante, o famoso banho da NASA, que é aquele descarbonizante da Radinac, por exemplo, que é o que a gente encontra para vender por aqui. A questão é que ele é muito agressivo, não somente pro metal, como pro ser humano. Então eu acho que é desnecessário nessas situações, vamos dizer, mais rotineiras, você ficar castigando, vamos dizer, o metal do teu carburador. Aqui eu vou pedir para a Bianca aproximar. Se eu fosse um cara lesado, eu ia falar que ele está todo com a cor original de 1993, a safra do segundo trimestre, alguma coisa assim. A cor do corpo do carburador, pouco importa como vai estar, o importante é que ele esteja limpo da forma que esse daqui está. Bom, com o passar do tempo, a gente conseguiu acertar várias receitas para a dupla carburação do Fusca, tem todas no nosso aplicativo. Você pode montar a configuração do Fuscati com a borboleta 34 ou 35, Venturi 24. Existe a receita da Kombi da Bianca com Venturi 22 e também a gente tem a receita do Minguinho com Venturi 20. O Minguinho é um Fusca 1300 que a gente colocou dupla carburação sim, e ficou maravilhoso sim. A questão é que essa Kombi é uma das poucas exceções onde você não pode simplesmente chegar e fazer a modificação para colocar a configuração do Fuscati. Porque é um modelo com catalisador e com diversas modificações no carburador, não visando desempenho, mas visando a emissão de poluentes. No finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90, o índice de emissões ele começou gradualmente a cair. As montadoras, todas sem exceção, elas fizeram o que normalmente teria o menor custo possível. Tentaram fazer uma modificação no produto, fazendo o menor investimento possível em inovações. Por conta disso, a gente tem a primeira metade dos anos 90, algumas montadoras insistindo num carburador, até onde deu, no caso a Volkswagen com aquele carburador eletrônico, que é um tremendo pesadelo para se regular, não dá um desempenho satisfatório. A Fiat teve uma injeção monoponto, que também não era exemplar na questão do desempenho do motor e também da autonomia, porque pela potência que os carros entregavam, acabavam sendo bastante, consumiam bastante. Eu dou exemplo do nosso Palio, apesar dele ser multiponto, ele consegue com muita dificuldade na estrada fazer 11 km por litro, se a Cátia está dirigindo, consegue fazer 18. O meu Uno vermelho, que era 1.5, essencialmente o mesmo Fiasa que a gente tinha ali, só que estava massageado, ele tinha sido abençoado com um carburador corpo duplo, um 460 de um Tempra, tá? E eu era muito feliz com aquele carro, lamento muito ter vendido. Eu conseguia médias em estrada de até 15 km por litro. Então esse carburador ele representa justamente isso, a tentativa, ou melhor, as modificações que a Volkswagen fez nos carburadores, na regulagem dos motores, para tentar atingir o nível de emissão de poluentes que era necessário na época. E não bastava ele atingir na fábrica, ele tinha que atingir na rua, ele tinha que atingir, vamos dizer, com uma certa margem de tolerância. E eu acredito que pelo menos para 93 eles atingiram bem o resultado, porque o Itamar ficou até 96 com uma carburação essencialmente a mesma que a gente tem aqui na mão. Mais do que ficar mostrando como que você vai montar boia, isso a gente já fez, como é que você vai montar o diafragma, isso também a gente já demonstrou em detalhes, eu prefiro mostrar todas as características diferentes desse carburador. Então eu vou pedir para a Bianca aproximar. A primeira coisa que eu tinha comentado que era diferente é a entrada do carburador. O Itamar ele vai ter um carburador mais tradicional, do mesmo modelo dos Fuscas mais antigos ou das Kombis mais antigas, tá? E com aquele pequeno suporte central aqui.
Mas o que a gente nota, isso daqui não vai interferir no desempenho, não vai interferir no nível de emissões. Aqui a gente percebe uma coisa que não existe nos carburadores mais antigos, um tubo pitot, que é esse caninho com corte na diagonal, cuja função é pegar um fluxo de ar que está entrando no carburador e criar uma pressão dentro da cuba. Então esse fluxo de ar, quanto maior ele for, ele vai acabar criando uma pressão aqui dentro no combustível e ele vai conseguir alterar a posição do combustível aqui dentro do poço. Ou seja, ele vai descobrir ou cobrir os furos do tubo emulsionador, um tubinho pequenininho que fica aqui dentro. E ele faz isso por essa pequena entrada de ar que tem acesso no conteúdo ali, no volume de combustível que está dentro da cuba. Outra característica que esse carburador tem, lembrando que os carburadores antigos eles têm a entrada de ar aqui, mas sem esse caninho de latão encaixado. Então, quando você vê esse caninho de latão, independente se você comprou o carburador no desmanche, um amigo te deu, alguma coisa assim, se você quer montar a configuração do Fuscati, você não vai conseguir se ele tiver o tubo pitot nessa posição. Outra característica única nesses carburadores mais modernos é esse caninho aqui, essa saída. Nada mais é do que um respiro que fica aqui dentro da cuba. Isso daqui vai ligado num dispositivo que é chamado de canister. Nas normas de emissões, além do limite ali do que era aceitável sair de monóxido de carbono pelo escapamento, uma das restrições que existia era de qualquer vapor de combustível evaporar para a atmosfera. Isso é proibido em qualquer carro desde do início dos anos 90. Então, no caso do Fiat, ele tinha uma caixinha preta, esse daqui também tem, mas não fica visível aqui. Ele tinha uma caixinha preta, você olhando o motor de frente, ele ficaria desse lado se você estivesse olhando o motor, bem embaixo. É uma caixinha assim. A função da caixinha, essencialmente, no lugar de deixar, por exemplo, você andou bastante com o teu carro, parou ele num dia de sol. O calor do motor acaba irradiando para o carburador, a gasolina aqui vai aquecer mais do que já estava no funcionamento normal do motor e ela vai evaporar. Antigamente, por exemplo, no caso do Fusquinha, parte do que evaporava ali acabava passando pela entrada do pitot ali, por exemplo, no PIC 30, acabava evaporando no filtro de ar. E se continuasse o calor, ele acabava saindo pela entrada do filtro de ar. Isso não poderia mais acontecer a partir de um determinado momento aí na indústria automobilística. Então todos os vapores, seja do carburador ou seja do tanque de combustível, eles tinham que ser recolhidos no canister, que é essa caixinha, e tinham que ficar guardadinhos ali. O vapor ele tinha que se condensar ali dentro e se transformar num pouco de gasolina. E como que essa caixinha ela era purgada, como que ela era limpada, como que você tirava a gasolina dali? Em algumas situações na partida do motor existia uma válvula controlada normalmente pela pressão do coletor de admissão e eventualmente pela temperatura do motor. Essa válvula se abria e jogava diretamente esse vapor de combustível direto no coletor de admissão, para que ele queimasse e saísse pelo escapamento. Então esse caninho, se a gente for ver do ponto de vista da performance, ele não faz nada aqui. Não faz nada. Tanto que se você for pegar um par de carburador desse e colocar no Fusca, você pode tirar isso daqui e tampar. Porque efetivamente você não vai ter onde ligar, a não ser que você tenha uma Kombi da década de 90 ou um Itamar. Uma outra característica quase que única desses carburadores mais modernos é que a gente tem um furo aqui na borboleta de quase 3 milímetros e no lugar de furos de progressão a gente tem um rasgo de progressão, tá? Ele está bem do lado da minha chave de fenda aqui. E a função desse furo é justamente evitar a possibilidade do mecânico, depois que o carro sai da concessionária, ou se for um xeretão, alguma coisa assim, ele fica tentando controlar. Ele não conseguiu regular a mistura direito e ele vai ficar tentando controlar
a rotação do motor por aqui. Ele regulou a mistura muito fechada, ele vai ter que subir aqui, ou ele deixou muito aberto, o carburador está com excesso, ele também vai ter que abrir. Então isso daqui garante que a borboleta esteja na posição perfeita relativa ao rasgo de progressão nesse caso. A partir de 91, no catálogo, na tabela que eu tenho aqui da Solex, essa daqui é a referência dos carburadores que vão nas Kombis. Venturi 22, tá? O giclê principal 117,5, o corretor de ar 130, o giclê de marcha lenta ele não está marcado aqui porque a gente vai ter um interruptor de marcha lenta mais abaixo, a gente tem um corretor de ar de marcha lenta, a gente tem o interruptor da marcha lenta, este sim a gente tem, e ele é no valor de 50. Bom, a giclagem que eu encontrei nessa dupla carburação, ela bate perfeitamente com a tabela. Então não tem nada aqui que a gente precise alterar. Tonela, esse giclê principal está muito pequeno, 117. Se a gente for considerar as configurações que eu usei no Fuscati, sem Econostat 157,5, com Econostat 147,5, com Venturi 24. Uma coisa que eu não comentei, aqui a gente não tem o Econostat, que nada mais é do que aquele sifão que quando você tem um fluxo de ar máximo aqui, ele começa gradualmente a puxar combustível diretamente da cuba, e ele é limitado também por um giclê relativamente pequeno, mas que vai fazer uma boa diferença no funcionamento, principalmente em final de marcha no teu motor. Aqui, se eu for considerar a configuração da Kombi da Bianca, que a gente usou o Venturi 22, com Econostat 137, sem Econostat 147. Então, sem Econostat, no caso da Kombi da Bianca, ela está rodando com 147. Aqui a gente tem 30 pontos a menos, a gente tem 0,3 milímetros de diâmetro a menos no giclê. E a Kombi, ela não anda, ela não tem o mesmo desempenho do que a Kombi da Bianca, que funciona de forma muito mais livre, mas proporcionalmente ela anda muito bem e desenvolve muito bem principalmente. E o que compensa o tamanho pequeno disso é justamente o tubo pitot. Porque você imagina que você está acelerando e o motor começa a ganhar rotação cada vez mais, o fluxo de ar aqui aumenta, o tubo pitot pega uma amostra desse fluxo de ar e acaba gerando uma força que pressiona o nível de combustível para baixo. Isso acaba fazendo com que a boia acabe abaixando um pouquinho, mas ao mesmo tempo o único lugar que você tem para levar o combustível que está aqui na cuba é para o poço, onde fica o tubo emulsionador. Você sobe o nível de combustível no poço, automaticamente você acaba enriquecendo a mistura. Essa solução ela foi aplicada porque normalmente quando você vai medir a emissão de poluentes, você mede em duas situações distintas. A primeira na marcha lenta. E para a marcha lenta, você consegue acertar através desse furinho, através do giclê de lenta e através da regulagem precisa ali que a fábrica vai te indicar. Fica difícil, se você tiver com válvulas reguladas, sistema de ignição revisado, você errar aqui se você tiver com o nível da cuba ajustado corretamente. A outra situação que você vai medir a emissão de poluentes, pelo menos aqui eu tive a oportunidade de acompanhar aqui em São Paulo, que não somente as oficinas faziam, mas como a empresa que estava verificando isso a controlar fez durante alguns anos, era relativamente simples. Você parava o carro, o motor, eles verificavam se o motor estava na temperatura certa, se estava tudo em ordem, ligavam a sonda no escapamento e aceleravam o motor até 2.500 RPM. Então se você ficasse olhando no analisador, você tinha um pico de monóxido de carbono por conta da aceleração, o injetor jogava muita gasolina, o motor ficava com um excesso tremendo e ele sustentava aquela rotação alta, entre aspas, de 2.500 RPM por algum tempo que a máquina determinava. E a máquina determinava para verificar se não oscilava, se você não tinha algum problema que poderia ser atribuído à ignição ou a um defeito no carburador, regulagem de válvulas, enfim. E ele pegava uma média ali, um espaço de tempo, às vezes dava 30 segundos, às vezes dava 1 minuto e meio o cara acelerando. Eu vi casos que o cara ficou mais tempo ainda acelerando.
Aí a máquina fazia a primeira leitura, a leitura das 2.500 RPM, ou seja, você está numa estrada, numa velocidade de cruzeiro, e você está emitindo uma quantidade de poluentes ali dentro do esperado. A próxima situação, isso daí era o que normalmente fazia com que os carros carburados que estavam mal regulados, eles fracassavam. De repente o cara tirava o pé, quando a máquina indicava, ele desacelerava o carro. A partir do momento que ele desacelerava, a máquina cronometrava 30 segundos exatamente, aí não tinha choro. Porque quando ele desacelerava, todo aquele fluxo de ar e combustível que estava passando aqui, de repente era interrompido, mas a gasolina acabava, pela inércia, caindo um pouco em cima da borboleta, e a mistura também dava aquele pico. Ficava extremamente rica e poluente. Então a máquina dava 30 segundos para o motor, entre aspas, se recuperar, para o motor pegar fôlego, para o motor queimar aquele excedente e estabilizar uma marcha lenta não somente estável, mas uma marcha lenta que aí sim ia ser feita a leitura dos níveis de emissões. Ou seja, ele não ia ligar o motor e esperar, falar, não, acho que está bom, e medir o que você tinha na marcha lenta. Ele acelerava o motor a 2.500, depois ele desacelerava, você tinha aquele excesso de combustível e ele era obrigado a se recuperar em 30 segundos. Os carros que eu levei às vezes se recuperavam em 10, às vezes se recuperavam em 15, mas se o carro não se recuperasse nos 30 segundos, que era quando a máquina registrava os valores, você estava reprovado. Então, considerando como é feito o teste, o que você precisa garantir num carburador que vai passar por um teste tão rigoroso? Lembrando que o índice de emissões em 93 era bem menor do que até 1980, que era 6%, a partir daí passou a ser 5% de monóxido de carbono. E em 93, eu acho que era 2, alguma coisa assim, eu não lembro, não tenho a tabela aqui. Eu lembro que o meu Uno, eu acho que era 3,5 e o meu Uno era 91. E passava folgado, ele passava com menos do que 1, mesmo com o carburador do Tempra. Então qual foi a saída? Lembrando que a indústria ela precisa trabalhar sempre com grandes tolerâncias aí para evitar transtornos. Não que na época existisse uma inspeção veicular, mas existe a promessa de que ela seria implantada, foi implantada aqui na região de São Paulo, e no município de São Paulo, melhor dizendo, e as Kombis elas precisavam atender o que tinha sido definido no momento da fabricação delas. Então, considerando como é feito o teste, o que você precisa? Uma mistura de marcha lenta perfeitamente regulada, ela não pode ter nem excesso e nem falta, porque senão você vai subir outros parâmetros aí. Então, para que isso acontecesse, eles conseguiram acertar a calibragem perfeitamente com o furo na borboleta e o rasgo de progressão. E a questão das 2.500 RPM, como que eles conseguiram acertar? Quando você define o giclê principal, ele vai ter que te atender por demanda desde o momento que ele entrar em ação, em torno de 1.800, 2.000 RPM, até o final de marcha, a potência máxima. Para contornar as limitações naturais de um circuito único, você pode ter o Econostat, ou você pode ter, nesse caso aqui, você considera que o tubo pitot é um sistema de enriquecimento. E foi o que a Volkswagen optou por fazer aqui. Colocou um giclê, entre aspas, pequeno, mas que alimentou relativamente bem o motor a 2.000, 2.500 RPM, que era quando o motor seria avaliado, e provavelmente a partir de 3.000 RPM, a pressão aqui começa a alterar o nível de combustível de forma dinâmica e você consegue compensar o giclê teoricamente menor. Claro, se você for, não é esse o parâmetro, mas se você for comparar o desempenho dessa carburação na configuração que ela está, no motor sem catalisador e a do Fuscatia, obviamente a do Fuscatia dá um baile. Na questão de consumo, provavelmente você tem, se não um consumo equivalente, a diferença, a economia desse daqui vai ser pouca coisa menor. E por quê? Porque no Fuscatia, como está tudo, vamos dizer, com pouca tolerância, você está em cima da regulagem ideal, ou bem próximo da regulagem ideal, você acaba acelerando menos, você acaba encostando menos o pé no acelerador. Essa Kombi aqui, a Bianca percebeu no momento que a gente foi dar a primeira volta de testes,
O meu pé ele tinha que afundar bem mais do que na Kombi dela. A Kombi dela, você só mostra o pezinho assim pro acelerador e ela responde mesmo nas subidas. Então às vezes essas injetadas que você dá a mais na subida para compensar uma mistura mais modesta, você acaba tendo um consumo equivalente a um carburador, como é que eu diria, dimensionado de uma forma diferente. Não é fuçado, não é com giclê arrombado, mas com o acerto dele direcionado, vamos dizer, para uma condução mais esportiva. Bom, tirando todas essas peculiaridades por conta da emissão de poluentes que a gente encontrou nessa dupla carburação, o restante é exatamente a mesma coisa que a gente já teve a oportunidade de mostrar tantas vezes, seja na primeira configuração da dupla do Fuscaca, seja na dupla que hoje está na combinha da Bianca, ou então em tantos outros carros aí que a gente já mostrou a dupla Solex 32, seja com a Borboleta 34, seja com o Venturi 24, 20 ou 22. Então o restante aqui é uma montagem tradicional. Vou manter toda a giclagem sem alterar nada, porque o propósito aqui não é modificar nada. E a gente logo vai montar a dupla carburação ali na Kombi. Eu e a Bianca já montamos os carburadores, troquei toda a linha de combustível por Balflex. E a gente observa uma coisa bastante interessante. Quando eu soltei essa mangueira onde estava o filtro antigo, a gasolina ela vem com uma força que não é normal no caso de um Fusca, por exemplo. No Fusquinha vaza um pouco de gasolina, mas aqui parecia que você tinha aberto uma torneira de gasolina. Tamanho o fluxo que vem do tanque. E o motivo disso é simples, o tanque está acima do... ele está num nível acima do que essa saída de gasolina. E talvez esse seja um dos motivos pelo qual as Kombis elas pegam fogo com mais violência. Porque além de você ter de repente uma falha na alimentação, alguma coisa assim, no momento que você tem a primeira faísca, se fosse alguma coisa isolada, seria às vezes mais fácil você ter um pouco mais de tempo para conter. Aqui não, aqui você tem um fluxo constante de gasolina e aí infelizmente é comum uma Kombi virar uma bola de fogo. Por isso nesse momento não faz sentido nenhum você tentar economizar ou pegar um atalho na questão de braçadeira, ficar emendando mangueira velha igual a gente tinha ali. Ou eu vou pegar aqui, Bianca. A outra eu já joguei fora de tanta gasolina e podre que ela tava, porque era uma mangueira de lona. O cara quando foi trocar o filtro, ele quis trocar já as mangueiras e ele não usou uma mangueira boa, ele usou uma mangueira de lona. E que compromete bastante, coloca tudo numa situação de risco. Aqui tem algo que eu também considero que é um ponto fraco do sistema de alimentação da linha de combustível, é uma conexão em T de plástico. Tudo bem que é original, entendo toda a reclamação dos Zé Frizinhos, mas eu acho que se a Volkswagen não estivesse preocupada com o custo, jamais ela usaria um desse, ela usaria um de latão igual a esse que a gente usou aqui em cima e usaria uma mangueira de melhor qualidade. Bom, de qualquer forma está tudo montado, vai demorar um pouquinho para dar a partida porque as cubas estão secas, mas assim que o motor funcionar eu vou descer a Kombi um pouco e aí a próxima etapa vai ser a gente fazer a equalização antes de montar os dois filtros para poder fazer o teste final. A Bianca eu acho que conseguiu mostrar a equalização dos carburadores, foi relativamente fácil. A única divergência que eu encontrei aqui foi realmente o ponto de ignição que estava bastante atrasado, estava praticamente na marca de ponto morto superior. E se tudo correu bem nas filmagens, ela vai mostrar que eu coloquei na primeira marca da direita, onde de forma muito conveniente a fábrica coloca ainda uma marca com uma tinta aqui, provavelmente na linha de produção para indicar no momento da montagem aonde o cara deveria apontar a lâmpada. Isso daqui confirma mais uma vez aquela história
do branquinho na troca da correia dentada. Tá? O branquinho não é uma gambiarra, isso daqui não é uma gambiarra de fábrica, é simplesmente uma marca mais objetiva para um cara que está trabalhando ali numa linha de produção. O que eu vou fazer agora, vou montar as duas caixas dos filtros de ar aqui, amarrar a mangueira de combustível da forma que estava e a gente finalmente vai poder fazer o teste. Bom, o motor já está aquecido, a gente está na subida de sempre que a gente vem com os carros quando a gente vai testar, e vocês devem estar curiosos para saber qual foi o resultado. Eu prefiro falar uma coisa: o recado, a mensagem que você precisa assimilar dessa série de vídeos da Kombi do seu Amaro: a Kombi Clipper não tem cajado. Isso é a maior maravilha que você pode ter numa Kombi, porque não entra água. Então, né, é que você não sabe alinhar o teu cajado, que não sei o que. Não adianta, o cajado está alinhado, a borracha que você tem hoje de reposição, ela vem numa medida esquisita e sempre vai entrar água. Hoje está chovendo e a gente está absolutamente seco aqui dentro da Kombi do seu Amaro. Claro, o resultado do serviço valeu todo o esforço, valeu a pena. Ela está bem mais esperta, tanto por conta do serviço que a gente fez nos balancinhos, como também por conta da diferença do ponto de ignição ali, que atrasado ele deixava a Kombi meia perdida ali, hesitava um pouco na saída. E agora o resultado é aquilo que a gente pode esperar de uma Kombi 1600, apesar de que com catalisador a gente tem um excelente resultado. Esqueçam por um momento o estilo da Kombi mais antiga, da Kombi Corujinha. A Clipper, ela ganha da Corujinha em qualquer outro quesito que você quiser. A mecânica, a suspensão, os freios, o motor, tá? A área envidraçada, o conforto pro motorista, o silêncio, não tem nada que essa Kombi fique a dever para antiga, para Corujinha. E isso é a verdadeira evolução que a Volkswagen conseguiu em quase que 2 décadas que a Kombi existia na Alemanha. Eles conseguiram lançar um modelo melhor em tudo. Claro, esqueça a moda, deixa o emocional de lado. Você abraça uma Kombi dessa daqui sem pestanejar, se o que você quer é um veículo leve de carga, um veículo para transporte ou para carregar algumas pessoas, ou simplesmente se você quer fazer uma viagem com um pouco mais de espaço. A Volkswagen fez a parte dela de forma muito competente, e desde que esse modelo mais moderno, a Clipper, saiu no Brasil, ela sofreu gradualmente pequenas evoluções aí, e sempre um modelo um pouco melhor do que a anterior. Bom, apesar de na carburação a gente não ter feito nenhuma alteração significativa, eu acredito que seria muito bem-vindo aqui uma borboleta 34 ou mesmo a 35, mesmo que ela não tenha aquele furinho, mesmo que seja uma base mais antiga. Se você mantiver o restante do carburador, as calibragens originais, você não vai ter problema no caso de uma inspeção de poluentes, você não vai alterar nada. E muito provavelmente você vai conseguir aí uma sensibilidade no pedal do acelerador um pouco maior.
Eu fiquei quietinho justamente para vocês perceberem o quanto essa combinha é silenciosa, não somente pelo estado impecável dela, mas pela que está com todas as forrações, todas as borrachas de vedação aí, mas também pela própria o desenho do escapamento, que torna essa Kombi, pelo menos até a época que ela foi fabricada, eu acho que o refrigerado ar mais silencioso que já tinha existido no Brasil. Bom, a gente vai finalizar por aqui. O resultado foi excelente. O eixo de balancins, o balancim 1.25 deu a diferença que eu acredito que o senhor Amaro precisava na questão de retomadas aí, ou mesmo de pequenas subidas. Imagino que ele não carrega peso aqui, vai simplesmente usar a combinha aí para curtição. Seu Amaro, muito obrigado pela confiança e por deixar a gente apresentar essa Kombi maravilhosa aqui no nosso canal. E a vocês, muito obrigado por terem assistido mais essa série de vídeos.